258 milhões de reais. Ingleses estão de olho no atacante que pode ser a maior venda da história do Flamengo. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre o Mengão, que está dividindo o CT com o Bayern de Munique. Vou falar do final da polêmica e do futuro de Cristiano Ronaldo definido aqui diretamente do ESPN World Sport. Acho que é assim que se fala, né? É um CT aqui dentro do complexo Disney que tem mais ou menos 30 campos. Desses 30 campos, 17 são campos de futebol. E uma curiosidade, tanto a equipe do Flamengo como a equipe do Bayern de Munique, que é o adversário do Mengão no próximo domingo, pelas oitavas de final no Mundial de Clubes, estão treinando aqui. Hoje pela manhã, a equipe alemã fez o seu primeiro treino já visando o jogo contra o Flamengo. O Flamengo treinou ontem à noite, já era 7 da noite aqui nos Estados Unidos, 8 da noite no Brasil, e hoje também às 7 horas da noite vai realizar mais um treinamento visando esse jogo contra o Bayern de Munique no próximo domingo no Red Rock Stadium lá em Miami. Uma curiosidade são 30 campos, desses 30 campos, 17 são de futebol. O Bayern de Munique está treinando no campo mais ao norte e o Flamengo treina no campo mais ao sul desse complexo da ESPN aqui dentro dos complexos, dentro dos terrenos da Disney. Um espaço muito grande, são 880 mil metros quadrados. É muito grande o espaço aqui onde o Flamengo está treinando na cidade de Orlando. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora sobre Cristiano Ronaldo. Isso porque depois de uma longa novela, vem pro Brasil, não vem pro Brasil, vai pro México, não vai pro México, o que vai acontecer com Cristiano Ronaldo? O jogador assinou a renovação do seu contrato com o Al Nassr. Ele permanece no futebol árabe e agora com contrato até 2027. Eu cheguei até a ficar entusiasmado com a possibilidade de ver Cristiano Ronaldo jogando no Flamengo, porém, infelizmente, acabou que não foi pra frente. E daí, meus amigos, a gente vai continuar vendo o Cristiano jogando lá no Al Nassr, nos Emirados Árabes. Mudar de assunto, falar de uma excelente notícia, é que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou o projeto de lei para declarar o Flamengo como patrimônio histórico, cultural e imaterial do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, o Flamengo agora é um patrimônio histórico, é muito mais do que um time, muito mais do que uma nação. Agora também nós somos patrimônio histórico, cultural e imaterial do estado do Rio de Janeiro, e daqui a pouco tem que fazer uma lei para ser patrimônio histórico do Brasil, porque o Flamengo é uma nação, é gigante, é um time que com certeza move e mexe com as multidões. O projeto de autoria da deputada Verônica Lima surgiu para o governo do estado, tem 15 dias úteis para sancionar ou vetar. Falta só o governador, né, Cláudio Castro, dar lá a canetada e resolver isso aí. Falar do final de uma polêmica, porque tá rolando rolou um vídeo depois do jogo contra o Los Angeles, muito engraçado, que o colega ele pergunta para o Everton Araújo se ele jogava com algum jogador do Bayern de Munique no videogame e como é que seria para ele a possibilidade de marcar o jogador do Bayern de Munique. Ele disse não, que ele não jogava assim, só que ele falou de um jeito, tipo assim, olha, não, eu não tenho nenhum jogador que seja a minha maior preocupação para marcar, meio que como quem diz assim, olha, para mim eu vou ter que jogar e marcar como qualquer um outro. E isso viralizou nas redes sociais, tomou um tamanho muito grande nas redes sociais, e aí as redes sociais, é claro, do Flamengo entrou também na brincadeira e foi lá pro Everton Araújo perguntar para ele sobre isso. E ele disse assim, olha, quando eu era criança, eu não jogava videogame assim, eu não sou muito adepto do videogame. Meu negócio é mais, era pipa, bola de gude e tal, eu não jogava muito videogame. Então, como eles me perguntaram assim, se eu jogava com algum jogador do Bayern no videogame, se tinha alguma coisa de videogame, eu disse que não e que, vambora, o importante é o Mengão jogar e jogar bem. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente, a gente tem que acreditar. A gente tem que acreditar. É claro que no primeiro momento a gente fica preocupado, mas não tem para onde fugir. O Manchester City está ganhando de 3-1 da Juventus. Com isso, o City está indo para primeiro do grupo, o Juventus em segundo. Então, vai enfrentar o Real Madrid. Juventus e Real Madrid
numa chave, se eu não me engano, é o Borussia e o Monterrey na outra, aí vem o Flamengo jogando contra o Bayern e o PSG jogando contra o Inter Miami. O Flamengo pode jogar contra Bayern de Munique, PSG, Juventus ou Real Madrid ou Bayern, ou Borussia nessa oitava, quarta e semifinal. A gente ganhando todos esses jogos, a gente chega na final com muita confiança, a gente chega numa eventual final muito grande e a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que acreditar. Então vamos acreditar, vamos confiar que vai dar certo, vamos confiar que a gente vai conseguir fazer o Flamengo, vamos empurrar o Flamengo. Ah, Flazoeiro, mas e se não der? Se não der, a gente vai empurrar, a gente vai jogar. E se der? E se der, a gente vai comemorar pra caramba. É assim que a gente tem que pensar. Se não der, infelizmente, se der, nós vamos comemorar e comemorar muito as vitórias do Mengão. É isso. Felipe Luiz está fazendo a parte dele, treinando a equipe, arrumando jogadores, vai botar o time. Os jogadores têm que fazer a parte deles, correrem, se entregarem, se dedicarem. E nós, vamos fazer a nossa, que é acreditar e empurrar a equipe. Falar agora sobre a maior venda da história, isso porque os clubes ingleses, o clube inglês, né, o Wolverhampton, está de olho na contratação de Wallace Ian. E por que eu digo que essa pode ser a maior contratação da história do Flamengo? Vou explicar para vocês. Porque o Flamengo não quer vender o Wallace Ian. E o fato do Flamengo não querer negociar o jogador pode fazer com que o jogador ele se valorize ainda mais. Olha, eu não quero vender. Ele tem uma multa de 40 milhões de reais. Se você quer 40 milhões de euros, desculpa. Se você quer comprar, então você vem aqui, paga a multa e leva o jogador. O fato do Flamengo não querer vender e o fato do Flamengo não estar necessitado atrás de dinheiro pode fazer com que esse jogador, o Wallace Ian, seja a maior venda da história do Flamengo. Chegando até nessa quantia de 258 milhões de reais. Eu falo, Zoeiro, mas o Vinícius Júnior foi vendido por 45 milhões de euros. Sim, Vinícius Júnior foi vendido por 45 milhões de euros, porém, na época, o euro custava 3 e pouquinho assim, então foi 145 milhões de reais. Ou seja, se o Wallace Ian, ele sai pelos 40 milhões de euros, que é a multa dele, para o exterior, ele se torna a maior venda da história em valores reais. Daí eu pergunto a você, torcedor rubro-negro, chegar uma proposta pelo Wallace Ian no valor da multa, 258 milhões de reais, você acha que é uma boa o Flamengo vender? Ou você acha que o Flamengo deveria renovar o contrato do garoto e aumentar o valor dessa multa até para proteger de possíveis investidas das equipes europeias? Coloca, por favor, nos comentários, lembrando sempre que o seu comentário é muito importante para nós. Eu quero saber a sua opinião. Se você fosse o Flamengo, aumentaria a multa ou deixaria a multa e venderia o jogador pelo valor da multa de 40 milhões de euros? Comente, quero saber de você. Daqui a pouquinho vai ter o treino, vai ter uma entrevista coletiva. Nós vamos cobrir tudo para vocês aqui e manter você informado de tudo que está se passando, tá certo?